Senhoras e senhores, vamos para mais um vídeo do nosso Papo de Trade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre talvez um dos tópicos mais importantes desse canal, que é o gerenciamento de risco. Eu vou falar para vocês como funciona o meu gerenciamento de risco, como eu faço para operar pesado 50, 100, 150 contratos no mini índice, 50 contratos no dólar e, acima de tudo, como fazer para vocês conseguirem ter uma tomada de decisão consciente mesmo operando pesado, que é o mais difícil de tudo. Pessoal, como operar pesado como eu? Um dos fatores que devemos levar em conta é o seguinte: você precisa ter um operacional bem definido, que mais acerta do que erra. Esse é o primeiro ponto. Se você não tem uma entrada, uma saída bem assertiva, no final do mês o seu operacional ele não performa como deveria performar, ou seja, deixando você positivo na carteira, não tem por que você ficar focando em querer subir contratos se você não tem o primordial, que é simplesmente acertar com poucos contratos, tá? Partindo do princípio que você já tem um operacional muito bem definido, como operar pesado como eu? E aí vem o pulo do gato que eu acabei desenvolvendo nesses quase 7 anos operando no mercado financeiro. O que eu pensei foi: eu simplesmente posso pegar a quantidade de vezes que eu tomo stop e definir isso em um número grande para que eu não sinta a porrada quando tomar um stop de fato. Vamos supor que você definiu que um stop seu, ou seja, cada vez que você perde, toma uma falha numa entrada, é de R$ 100, tudo bem? Um stop, R$ 100. Vamos supor dois cenários. O primeiro cenário é o que você tem R$ 1.000 na corretora e você perdeu 100. Ou seja, você perde numa única operação 10% do seu patrimônio. O outro cenário é o cenário onde você tem 100 mil na corretora e você perde 100. Vamos até colocar um valor menor, 10 mil na corretora e você perde 100. Concorda comigo que entre você ter 10 mil e você ter 1.000, a sua consciência muda? Porque em um dos cenários você perdeu 10% do seu patrimônio. No outro cenário, você teria perdido 1% do seu patrimônio. Então o raciocínio para vocês conseguirem operar pesado é basicamente vocês pegarem a quantidade de stops que vocês tomam no dia, ou o fechamento do dia inteiro. Por exemplo, estou disposto a perder nesse dia R$ 300, e vocês terem esse valor na corretora multiplicativo grande, ou seja, 50 vezes, 70 vezes, 100 vezes. Porque dessa forma, se você perde uma vez, você, tenho mais 49 chances de errar, ou tenho 69 chances de errar, ou se você quiser ser mais conservador e ter 100 vezes esse valor de stop, você tem mais 99 chances de errar. Se você tem um operacional bem definido, se você tem o gerenciamento de risco favorável como este, e a matemática ao seu favor, ou seja, você mais acerta do que erra, dificilmente você perderá dinheiro no mercado, pois você tem uma estrutura, toda uma base que te deixa confortável para operar, porque tomar um stop é natural nesse mercado. O ponto é, a sua cabeça fica muito mais tranquila quando você toma um stop, sabendo que você tem 99 chances de tomar aquele mesmo stop na corretora, do que ao invés de você ter simplesmente numa única operação, ter gasto 10% do seu patrimônio. Esse é o principal fator que faz eu conseguir operar até hoje de maneira grande, com muitos contratos, e mesmo assim manter a minha assertividade, porque sempre eu vou ter na corretora pelo menos 100 vezes o valor de um stop meu. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Tubiaré, 100 vezes é um valor muito abrupto. Vamos começar com algo mais tranquilo, 50 vezes. 50 vezes já vai deixar você com a cabeça muito mais tranquila para operar do que simplesmente você gastar 10, 20, 30% do seu patrimônio numa única operação. Você tá no mercado de risco, um mercado onde 99% das pessoas cadastradas CPFs na bolsa perdem dinheiro. O que você tem que pensar é qual a melhor forma para você conseguir se munir e não tomar tanto stop, não perder dinheiro de fato. A base nisso é você o quê? Ter uma estrutura de probabilidade e estatística para o seu operacional, ter um gerenciamento de risco que faça você ficar confortável mesmo operando grande e ter, no final do mês, uma carteira assertiva. Acertar mais do que errar. Tudo bem? Essa é a forma que eu lido até hoje para conseguir operar pesado. Então quando eu tomo um stop, posso falar para vocês, poxa, um stop, sei lá, de R$ 1.000, R$ 2.000, saiba que tenho 100 vezes aquele valor alocado na corretora, e uma coisa é você perder 10% do seu patrimônio numa única operação, outra coisa é você perder 1%. Você sabe, na sua cabeça fica muito mais tranquila em tomar esse stop, e vocês têm que se acostumar a tomar stops. Stops ocorrem. Pessoas que vivem do mercado financeiro acabam tomando stop. Isso é natural do mercado, tudo bem? E aí entra um dos pontos
primordiais, que é: vocês acabam focando mais em ganhar dinheiro, mas vocês não calculam o fato de, caso ocorra, de vocês perderem dinheiro. Vocês estão mais focados em ganhar dinheiro e não colocam na ponta do lápis quando perdem o dinheiro. Um gerenciamento de risco deve considerar os dois cenários: o cenário onde você ganha e o cenário onde você perde. Antes de iniciar uma operação, você tem que ter muito bem definido quanto eu vou ganhar, quanto eu vou perder, onde eu vou parar e por que eu vou parar, onde eu vou continuar e por que eu vou continuar. Esse é o principal fator para vocês saírem bem neste mercado. O problema é que vocês sempre consideram que vão ganhar, 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 e quando perdem, acaba perdendo a rodo, porque vocês não estão acostumados a perder, não sabem o que fazer em dias de perda, não sabem parar, não sabem respeitar o seu stop, o seu limite máximo de perda. Muitos de vocês acabam cometendo o mesmo erro, e é isso que não pode acontecer. Então, eu tenho muito bem definido quantos stops eu vou tomar no dia, qual o valor financeiro máximo que eu vou assumir de risco naquele dia, quanto esse valor pertence ao meu patrimônio alocado na corretora. Tudo isso eu tenho catalogado e estruturado antes de o mercado abrir, antes do pregão abrir de fato. Quando você tem tudo isso de maneira muito bem definida, e é isso que eu quero que vocês tomem bastante cuidado, pessoal. O mercado, ele ocorre de maneira muito abrupta, muito rápida, e vocês às vezes têm que ter uma tomada de decisão em milésimos de segundo ou em poucos segundos. Para vocês terem uma tomada de decisão em segundos, vocês têm que ter o quê? O seu operacional e o seu gerenciamento de risco na ponta da língua. Não faz sentido vocês ficarem quebrando cabeça e inventando coisa na hora, vocês só vão acabar perdendo dinheiro com isso. Então, um dos fatores mais importantes é vocês levarem em consideração isso, começar a colocar quanto você pode perder no dia, se o seu gerenciamento de risco comporta quantas perdas em sequência. Tudo isso tem que ser levado em conta antes de vocês começarem a operar, para que vocês não tenham surpresas caso o mercado acabe acontecendo algum fator externo, uma notícia de última hora que acaba invertendo toda a posição para vocês. Eu já cheguei a estar posicionado, sei lá, com 2, 3 para 1 positivo, e por conta de uma notícia, o mercado bater no meu stop ou inverter completamente a mão e eu sair negativo no dia. São coisas que não tem como prever. Então, o que a gente utiliza é probabilidade estatística para a gente conseguir, com a estatística, mensurar o melhor local para se posicionar. Mas, como é uma probabilidade mais favorável do que desfavorável, na parte desfavorável pode acontecer de, naquele dia, simplesmente entrar uma volatilidade e você perder dinheiro. E é isso que vocês têm que respeitar, ter um gerenciamento de risco muito bem definido. Por fim, acho que o gerenciamento de risco, ele tem que fazer sentido e tem que ter uma proporção matemática, ou seja, o gerenciamento de risco e as proporções matemáticas, elas têm que confluir. E esse é um ponto que eu quero deixar muito claro com vocês. Eu vejo pessoas me chamando no Instagram, no TikTok, falando: eu faço o operacional de tal fulano e o operacional do fulano é 70% de assertividade. Eu já mostrei em live aqui pra vocês que eu tava na semana com 40% de assertividade e tava ganhando dinheiro, sabe? Dinheiro que muitas vezes a pessoa não consegue fazer no mês. Percentual de acerto não significa ganhos. É isso que vocês têm que definir. É muito mais atrativo pra mim eu pensar assim: posso errar bastante, mas quando eu acerto, eu cubro os meus erros. Ou seja, o meu percentual, minha proporção matemática em acerto pode ser baixa, 30, 40%. Mas quando eu acerto mais proporcionalmente do que eu erro. Por isso que eu gosto de fazer operações o quê? 6 para 1, 5 para 1, 4 para 1. Porque quando eu erro uma, duas vezes. Quando eu acerto, eu acabo recuperando o que eu errei, o que eu perdi e mais um pouco. E é isso, a proporção matemática que faz sentido para mim. Minha média anual, para vocês terem uma ideia, aqui em 2025, tá um acerto de 44%. E eu tô muito bem positivo. Por quê? Eu faço operações 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1. E quando eu erro 1, 2, 3 no máximo. Porque eu tenho um stop máximo no dia, que é se eu tomar 3, 4 stops eu paro. E quando eu ganho, eu tô buscando um alvo 5, 6 vezes o valor do meu stop. Então quando eu ganho muito. Quando eu perco pouco. Um dia positivo é muito maior que um dia negativo para mim se encerrando. Aí eu me dou margem para tentar diversas vezes até encaixar uma operação positiva. Mesmo tomando 1, 2 stops, quando eu encaixo uma operação positiva, eu consigo recuperar esses stops, colocar dinheiro no bolso, inverter a balança para o meu lado. O gerenciamento de risco, quando tá em confluência com proporções matemáticas, eles fazem o casamento perfeito, eles fazem vocês ganharem dinheiro no mercado. Olha sua cabeça como fica muito mais tranquila sabendo que, poxa, tô com um operacional que tem uma proporção bacana e eu acertando 40%, eu já tô ganhando dinheiro nesse mercado. Olha como sua cabeça fica muito mais tranquila que aquelas pessoas que tem que fazer performance de 70,
80% no mês para dar certo. Tem mês que você não vai conseguir performar 80, 90%. Eu, particularmente, desconheço algum operacional que tenha uma assertividade tão grande. Geralmente o pessoal faz um operacional, meu operacional acerta 9 de 10 vezes. Aí você olha o operacional da pessoa, o cara pega 100 pontos de alvo para 500 pontos de stop. Quando você tomar 2 stop daquele, você tomou 1000 pontos de stop, sendo que o seu alvo era 100. A conta não fecha. Você tem que deixar sua cabeça tranquila para operar. Com a sua cabeça tranquila para operar, você vai conseguir ganhar dinheiro. Com esse dinheiro você vai conseguir reaplicar, subir a quantidade de contratos e entrar no assunto do começo desse vídeo. Como operar mais pesado. Operar com 50, 100, 150 contratos. Uma coisa é você acompanhar um operador em sala ao vivo e ele tá operando na conta simulador, não colocando o patrimônio dele, enquanto você de fato tá colocando seu patrimônio em risco. Não faz sentido vocês estarem seguindo esses operacionais que acaba tendo uma proporção 2 para 4, 3 para 5. Quando ganha, ganha 3, quando perde, perde 5. A conta nunca vai fechar, porque chega aquele finalzinho de mês, ou aquele dia encardido que você toma 2 stops, acaba todo o seu operacional. E se você começa um mês tomando 2 stops já assim, um stop de 5, aí você tem que recuperar pra começar a ficar positivo. Aí você tem que forçar a ter 3, 4 dias positivo pra ficar no 0 a 0 no mês. A conta não fecha, pessoal. Vocês têm que ter proporções matemáticas condizentes com o seu gerenciamento de risco. Senão a conta nunca vai fechar, senão vocês nunca vão ganhar dinheiro nesse mercado. Vocês estão ouvindo isso de alguém que trabalha com coisas externas, mas vive do mercado financeiro. A minha renda principal hoje é do mercado financeiro. É isso que vocês têm que colocar em mente. Vocês muitas vezes estão seguindo o operacional de alguém que vive vendendo curso e mentoria para vocês. Vocês estão ouvindo uma dica aqui de alguém que apanhou pra caramba do mercado, já perdeu pra caramba no mercado, quebrou a cabeça com diversos operacionais. Hoje, até hoje, eu mudo minha forma de operar. Por quê? Porque o mercado, ele não é uma constância. Você encontra a fórmula mágica e ela funciona para sempre. Se algo para de ter um fator estatístico matemático favorável para mim, eu paro de fazer e ponto, acabou. Eu me renovo sempre no mercado e é isso que vocês têm que ter em mente, tá? Não faz sentido vocês seguirem uma pessoa que fala, eu opero da mesma forma há 20 anos. Essa pessoa não ganha dinheiro no mercado financeiro. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Ela tá vivendo da onde? De cursos e mentorias. Vocês estão ouvindo essa dica de alguém que vive de fato do mercado financeiro. E é isso que eu quero deixar claro para vocês. Vocês precisam pegar esse conjunto de fatores para manter a cabeça de vocês tranquilas. Quanto mais tranquilo vocês estão, melhor vocês vão performar. Quanto melhor o gerenciamento e o operacional de vocês, melhor vocês vão performar. Performar bem e conseguirem o quê? No final do mês, fecharem positivo. Principalmente vocês que querem viver do mercado financeiro. Não é simples viver do mercado financeiro. Se fosse simples, 99% dos CPFs não perderiam dinheiro na bolsa de valores. Esse é o fato, a realidade desse mercado. Tá? Poucas pessoas ganham dinheiro com esse mercado. É um mercado difícil, é um mercado que enche muitos olhos, chama muita atenção pela maneira abrupta e rápida que a gente ganha dinheiro, mas não é fácil. Se fosse fácil, outras pessoas conseguiriam, e muita gente acaba te vendendo um sonho que é fácil, e essa pessoa que acaba te vendendo esse sonho, ela mesma não ganha dinheiro no mercado financeiro. Ela ganha dinheiro com cursos, com mentorias, com projetos externos, sendo influenciador digital, tudo menos ganhar dinheiro no mercado financeiro de fato. E isso que eu quero deixar claro para vocês e deixar essa reflexão para vocês, tá? Utilize o gerenciamento de risco, proporções matemáticas, anote, tenha na ponta da língua como funciona o operacional de vocês. A partir disso, aí sim, fazendo essa proporção que eu expliquei para vocês no começo do vídeo, vocês vão conseguir subir a quantidade de contratos pouco a pouco, até conseguir ter um volume grande e operar grande como eu opero, com 100, 150 contratos. Beleza, pessoal? Eu tenho progredido com o nosso curso com as linhas de amplitude. Eu acho que vocês vão gostar bastante dos próximos vídeos sobre as linhas de amplitude, porque eu estou de fato mostrando como funciona o meu operacional com probabilidade e estatística. Então, se você gosta desse viés com probabilidade e estatística, mostrando do porquê eu estou fazendo determinada entrada, não deixe de conferir o nosso curso que está gratuito aqui no YouTube e de maneira completa. Estou soltando todos os vídeos enquanto eu vou desenvolvendo, fazendo outras coisas, liberando para vocês o vídeo, e vou deixar tudo aqui na plataforma para conhecimento de todos. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue acompanhando os diversos projetos que teremos aqui no canal e eu vejo vocês nas redes sociais. Não deixem de comentar aqui embaixo, deixar as dúvidas de vocês. Você pode achar que ela seja boba. Aqui, deixando as dúvidas de vocês, essa dúvida vai ser respondida e aos poucos fazendo vocês criar essa comunidade onde a gente, com probabilidade estatística, consegue vencer esse mercado financeiro. Eu quero criar um grupo, uma comunidade assertiva, que estude, que realmente vá atrás de operacionais eficazes,
que incentive outras pessoas a entrarem nesse mercado, tudo bem? É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!